Olá, Vete, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Maiana Visonar e aqui nós traçamos estratégias para que você construa uma carreira plena na área de pequenos animais. E uma carreira plena, Vete, consiste em ter bons ganhos financeiros e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E quem me conhece sabe o quanto eu prego isso, né? O quanto eu falo para os alunos que a gente precisa empreender se a gente quer construir o que eu chamo de carreira plena. E uma das formas da gente empreender é fazendo atendimentos em domicílio. E como eu vejo que vocês têm muitas dúvidas em relação a isso, eu resolvi trazer esse vídeo com esse tema sobre o que podemos ou não realizar nos atendimentos em domicílio de cães e gatos. E antes da gente dar sequência, eu gostaria de te pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário e me deixar saber se esse vídeo foi relevante para você. Afinal de contas, então, Maiana, o que a gente pode ou não pode realizar no atendimento em domicílio de cães e gatos? Bom, cada estado, pessoal, possui o seu próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária. E, teoricamente, cada estado possui a sua própria resolução. A resolução, ela é um documento que aquele Conselho Regional de Medicina Veterinária dispõe para poder dizer o que a gente pode ou não fazer, que regulamenta o nosso exercício da profissão em domicílio de cães e gatos, né? Eu andei dando uma pesquisada em vários estados e, infelizmente, alguns conselhos ainda não possuem a sua própria resolução, tá? Mas lendo as resoluções dos vários estados, a gente consegue perceber que eles não são idênticos, as resoluções não são idênticas, mas elas são bem parecidas. Então, o que um conselho permite, geralmente é o que o outro vai permitir também. As diferenças são muito pequenas, tá? Então, caso você não tenha encontrado a resolução do seu conselho, do seu estado, eu recomendo que você ligue, né? Encontre o telefone aí, é só entrar no Google, digita CRMV e coloca lá o nome do seu estado, você vai encontrar o contato do seu conselho e você liga e pergunte a eles, né, ó, já que vocês ainda não têm uma resolução, em qual resolução eu posso me basear, um estado mais próximo talvez, né, ou do Distrito Federal, né, a gente sabe que o do Distrito Federal tem a resolução. Então, eu aconselho que vocês façam isso, né? O atendimento em domicílio está muito em alta hoje, a gente está vendo essa tendência muito grande de acontecer. Então, eu acredito que em breve os conselhos eles vão, cada estado aí vai se reajustando para poder cada um ter a sua própria resolução. Então, para gravar esse vídeo aqui, eu vou me basear na resolução do meu estado, que é Minas Gerais, que é a resolução 364 de janeiro de 19, tá? Essa resolução, ela dispõe sobre o atendimento médico veterinário de cães e gatos em domicílio no âmbito do estado de Minas Gerais. Então, se você é de outro estado e está me assistindo, né, quando você procurar a resolução do seu conselho, você vai ver que o que podemos e o que não podemos fazer é muito parecido, tá? Então, esse vídeo, com certeza, ele vai te ajudar de alguma forma, tá? E caso a gente não cumpra as normas das resoluções, nós estaremos sujeitos, Vete, à infração do processo ético-disciplinar, tá? Então, isso pode trazer consequências para o nosso exercício da nossa profissão. Então, é importante a gente saber o que a gente pode ou não fazer para a gente andar aí de acordo com a legislação aí do nosso conselho, né? Então, vamos lá. O que é permitido, então, afinal de contas, Maiana? O que a gente pode fazer no atendimento em domicílio? Basicamente, pessoal, são procedimentos, a gente vê que a linha de raciocínio das resoluções segue que são procedimentos que não sejam invasivos. Tudo isso a gente vai poder fazer em domicílio, tá? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês de acordo com a resolução do Conselho de Minas Gerais. Deixa eu arrumar aqui, porque é muita coisinha e às vezes ele desconfigura. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer?
A anamnese e o exame clínico do animal é permitido. Aferir parâmetros vitais que não sejam invasivos, então temperatura retal, pressão arterial, aplicação de medicamentos, aplicação de vacinas, desde que elas estejam devidamente acondicionadas e refrigeradas, coletar material para exames, né, desde que a gente não utilize medicações anestésicas aí, ou tranquilizantes. Então, uma coleta de sangue, certo? Um raspado de pele. Tratamentos não invasivos como fisioterapia, acupuntura e qualquer outros procedimentos aí que sejam similares, curativos de pequenas feridas, né? Então, desde que não precise de sedação, né? A gente não vai poder debridar uma ferida, fazer sutura, sedar esse paciente, isso a gente não pode fazer. Mas curativo de pequenas feridas, sim, é permitido, tá? O exame ultrassonográfico, ele é um procedimento que não é invasivo, ele é permitido, desde que eu não precise utilizar medicamentos, né, medicações anestésicas ou tranquilizantes para isso. Procedimento de eutanásia a gente pode fazer, auxílio ao parto normal, inseminação artificial pela metodologia intravaginal, tá? Porque existem outros métodos que são mais invasivos, então ele especifica aqui, né, que a inseminação intravaginal pode ser realizada, e a fluidoterapia por via subcutânea. Essa fluidoterapia por via subcutânea, lendo as outras resoluções, eu vi que tem diferença, tá? Se eu não me engano, o estado do Espírito Santo não permite que seja feita a fluidoterapia por via subcutânea, certo? Então, o de Minas já libera, né, que a gente possa fazer. Então, tá vendo que é uma diferencinha ou outra, mas são detalhes, né? E em relação à fluidoterapia, o de Minas ainda especifica que a gente pode fazer a fluidoterapia endovenosa, desde que enquanto esse animal esteja recebendo a fluidoterapia, a gente permaneça no local de atendimento. Então, a gente não pode simplesmente colocar um acesso venoso no paciente, deixar o soro lá gotejando, né, esse paciente recebendo essa fluidoterapia e a gente sair do local, tá? Então a gente só vai poder fazer a fluidoterapia no estado de Minas, né, endovenosa nessa circunstância, tá? Se você tá em outro estado, eu recomendo que você leia sobre isso, tá? Porque geralmente é o que vem com variação entre um conselho e outro, tá bom? E o que é proibido? O que a gente não pode fazer? São procedimentos que são mais invasivos. Então, qualquer tipo de realização de procedimento cirúrgico em domicílio a gente não pode fazer. Medicamento por via intraóssea. A aplicação por via intraóssea é um método muito mais invasivo, né? Se a gente for pensar. Aqui ele especifica também em relação à medicação endovenosa, tá? Com o uso de fluidoterapia a gente não pode fazer, mas em bolos é permitido, tá? Em bolos é quando a gente aplica ali na seringa, né? Claro que lento, né? Dependendo da medicação, mas aplica ali em bolos mesmo, né? No acesso, e não colocar um medicamento no soro, tá? Diluído no soro, na fluidoterapia. A prestação de serviços veterinários especializados é proibida, né? Quando, para sua execução, haja necessidade de utilizar medicamentos anestésicos ou tranquilizantes. Então, sedação, para fazer qualquer tipo de procedimento, a gente não pode, tá? Vão existir algumas situações que a gente vai poder fazer, mas eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? E deixar que atendimentos domiciliares sejam realizados por auxiliar veterinário, né? Eu vejo que muitas clínicas permitem que técnicos, né, auxiliares, façam as vacinas em domicílio. Então, de acordo com o Conselho de Minas Gerais, né, a gente não pode realizar isso, né? E lendo as outras resoluções, pelo que eu li também dos outros estados, não é permitido, tá bom? Mas confere, né, por via das dúvidas, pesquisa aí se o seu estado regulamenta isso ou não, tá? O que fazer com resíduos gerados, né? Isso é uma dúvida muito frequente. Você vai lá, faz um atendimento, você vai gerar resíduos, seringas, algodão com sangue de repente, né? Você vai produzir aí um lixo hospitalar, né? Vamos dizer assim. Então, segundo essa resolução, no artigo 6º, eles falam que o profissional médico veterinário, ele será o responsável pelo resíduo gerado no ambiente domiciliar.
E nós mesmos, né, devemos fazer a prova da realização do descarte em local adequado, né, seguindo a legislação em vigor do órgão competente. Então, se você contrata hoje uma empresa para fazer o descarte desse material, é importante que você tenha como comprovar, né? Ou se você vai deixar na clínica que você tiver vinculado, a gente vai ver isso mais adiante, ter uma forma de comprovar que você está levando esse material para um local que vai ter o destino correto, né? Senão as pessoas podem jogar isso em qualquer lugar, né? E não é legal, né? Proibido isso. Podemos utilizar medicamentos controlados, né? Aqui vem a questão dos tranquilizantes e anestésicos, né? Somente em casos de eutanásia, estabilização em urgência ou emergência, ou caso de convulsões, ou em casos em que aquele animal esteja sentindo muita dor ou que a agressividade dele coloque em risco a integridade física nossa, dos tutores ou de qualquer ser humano que possa estar ali, ou até mesmo do próprio animal. Então, nesses casos, a gente pode sim realizar a sedação, mas imediatamente esse animal precisa ser encaminhado a uma clínica ou hospital veterinário. A gente não pode sedar para poder realizar o atendimento. Esse animal precisa ser sedado e encaminhado a um estabelecimento físico, tá bom? Se o paciente vier a óbito, né, você foi chamado ali para fazer aquele atendimento e aquele animal faleceu, né, infelizmente ele faleceu. O que nós temos como responsabilidade nesses casos? Então, nós precisamos formalizar com o responsável pelo paciente, né, daquele animal, um documento orientando ele sobre o descarte desse corpo, desse animal, né? Porque tem muita gente que às vezes quer enterrar no quintal de casa, né? Ou vai levar para a roça para enterrar. E por lei a gente não pode fazer isso. Então, se o cliente vai fazer isso ou não, a gente não tem como fiscalizar isso, né? Obrigar que ele dê o destino correto. Mas eu preciso formalizar que eu passei para ele aquela informação, tá? Então, com instruções técnicas aplicáveis, observadas as questões sanitárias e ambientais do procedimento. Então, ó, o senhor, por exemplo, precisa encaminhar esse animal para um local que vai dar o destino correto, né? Um crematório, ou algumas cidades têm o serviço, né, de coleta de animais mortos de forma gratuita, né? Então, orientar e pegar, né, esse documento de orientação, de preferência pegar a assinatura ali, porque se eventualmente esse tutor vá descartar esse animal em algum local e ele falar que foi orientado pelo veterinário, você tem como se resguardar com esse documento, tá bom? E se fui fazer o atendimento domiciliar e esse animal precisa de cuidados que são proibidos? A gente viu o que a gente pode fazer, mas a gente viu também o que a gente não pode fazer. Então vamos supor que esse animal, eu sei que ele precisa, por exemplo, de um procedimento cirúrgico. Eu não posso fazer procedimentos cirúrgicos em domicílio, né? O que a gente precisa fazer? Então, é obrigatório ao médico veterinário que presta o serviço domiciliar notificar o responsável pelo paciente quanto à necessidade de encaminhar aquele animal a uma clínica ou hospital veterinário, devidamente registrado no CRMV, tá? No caso de Minas. Então, se foi observada a necessidade de utilizar equipamentos, técnicas ou qualquer outro tipo de procedimento que não seja possível da realização em domicílio, a gente precisa notificar esse tutor, esse cliente. Outra dúvida, né? Uma questão muito importante, a gente precisa ter prontuário, sim, tá? Por mais que o seu volume de atendimentos inicialmente seja pequeno, não tem problema ser um prontuário físico, através de fichas, mas é importante que a gente tenha, tá? Porque é obrigatório ao médico veterinário realizar preenchimento de prontuário clínico, físico ou eletrônico, né? Conforme preconiza a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, 1138 de 2016. Eu vou deixá-la disponível aqui também no link, caso vocês queiram ler. Mas, pessoal, resumindo, o prontuário, ele é um direito do tutor, tá? Então, a gente tem que ter o prontuário. Se o tutor me pedir o prontuário daquele paciente, eu tenho que entregar para ele,
tá? Isso, por lei, é um direito do cliente, é um direito do tutor. Então, não é porque o atendimento é em domicílio que a gente não precisa preencher prontuários, tá bom? Então, é importante a gente saber disso. Não tem problema ser físico, né? Mas desde que façamos isso. A última dúvida aqui, né, e não menos importante, eu preciso estar vinculado a um estabelecimento veterinário? Eu vejo que essa questão aqui de Minas, ele vem bem explícito. Outras resoluções, às vezes, não exigem tanto que você esteja vinculado a um estabelecimento veterinário, mas que você tenha registrado para qual clínica você vai encaminhar aquele paciente para um atendimento, caso você não possa fazer em domicílio, igual a gente falou aqui anteriormente, né? Ah, um animal que precisa de cirurgia, não posso fazer cirurgia em domicílio, eu tenho um estabelecimento ao qual eu posso encaminhar esse paciente. Geralmente eu encaminho esses pacientes para lá, tá? E no de Minas, eles exigem, né, que o médico veterinário que se propor a realizar atendimento domiciliar deve obrigatoriamente estar vinculado a um estabelecimento veterinário, seja consultório, clínica ou hospital. E a informação de vinculação deve estar presente em todo o material de divulgação que fizer, fazendo constar o nome, o endereço e número de inscrição do estabelecimento perante o CRMV. Então é isso. Vou pedir aqui mais uma vez, deixe seu like, se inscreva aí no meu canal se você gostou, se esse assunto fez sentido para você e até a próxima.